Bom, pessoal, primeiro quero agradecer, né, as organizadoras, né, do coletivo que propuseram a mesa, acho extremamente interessante, né, agradeço o convite, fiquei feliz em participar. Agradecer as colegas também, né, que vão fazer parte aqui dessa discussão, espero que a gente tenha aí uma troca de informações aí interessante. Para além disso, agradecer a presença, né, de todos e todas que vieram aqui hoje, né, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre essa questão da mulher na política. Nós meio que combinamos aqui quem ia começar e eu fiquei de iniciar, por isso tomei a frente. Então, eu trabalho na Unicentro, né, sou professora, eu sou cientista política, eu disputo a parte de recrutamento das elites políticas, então eu tenho tentado mapear, né, não só o perfil sociológico daqueles que são eleitos, portanto que tem quais atributos são valorizados normalmente e aparece como característica predominante, mas em especial no caso das mulheres, que é um assunto que tem me inquietado muitíssimo, é observar quais são os maiores entraves que as mulheres encontram dentro desse processo de recrutamento político, né? Então, a partir daí, eu tenho desenvolvido alguns estudos. Hoje eu trouxe só alguns dados já para abrir e depois entrar nessa discussão que eu pretendo abordar. Por exemplo, em 2017, a média global, né, de modo geral, a presença feminina nas câmaras baixas e parlamentos unicameral, o que seria no Brasil a Câmara dos Deputados, no mundo ela era em torno de 23,6%. Tá, mais de 23%. No mesmo ano, no mesmo mês, dezembro, quando foi mensurado, no Brasil era 10,5%. Ou seja, nós atingíamos, né, de modo geral, mais ou menos a metade assim, do que seria a média que predomina nos países ocidentais democráticos, né? Isso começa a chamar muito a atenção porque, como as colegas, né, sabem, e creio que quem se interessa pelo tema, os nossos índices de participação das mulheres na política nos aproximam dos países como a Arábia, como Afeganistão, ou seja, nos aproxima, norte da África, países onde as mulheres têm uma série de restrições ainda, em termos de direitos civis. Então, os nossos dados, eles estão muito distantes, por exemplo, se comparado com países de língua portuguesa, com países aqui na América Latina. Então, isso nos chama a atenção, sim, é um caso para se pensar e se preocupar muito, a pouca representatividade das mulheres na política. No Brasil, só para a gente ter uma ideia, nas últimas eleições municipais, que foi em 2016, foram escolhidos 50 mil vereadores homens e somente 7.811 vereadoras mulheres. A situação, então, ela não é muito diferente também se a gente lançar um olhar, por exemplo, para assembleias legislativas estaduais ou mesmo para o Congresso, né? De modo geral, os nossos percentuais variam em torno, em termos de 10 a 11% quando chega. Se nós colocarmos no Paraná, precisamente, o índice piora, né? Paraná, se nós pegarmos a Assembleia Legislativa, hoje, nós temos 4 mulheres. Se nós pegarmos a legislatura anterior, são 4 mulheres. Então, você começa a observar em 54 cadeiras, como é que essa proporção, né? Como é tão desigual essa proporção. E mais ainda, quando você pega também a questão dos partidos que estão representados e ainda mais gritante, que é um dos pontos que eu vou falar um pouco, mas imagino que a Vilma também vai abordar, que é efetivamente o que essas mulheres fazem ao serem eleitas. No caso da Assembleia Legislativa do Paraná, quando você levanta os projetos de lei, é uma coisa que nos leva a pensar, porque, em especial, a predominância é por inserção de dias no calendário, né? Então, parece uma especialidade de criar dias comemorativos. E aí vem aquela questão, né? Que mulher nós precisamos eleger? Que mulher... Não é só uma questão de aumentar as mulheres, mas também, que é uma segunda reflexão, que é qual mulher, né, precisamos, né? Então, esses dados, de modo geral, é só para abrir um pouco, vou dar dados de mais uma pesquisa. Quando eu concluí meu doutorado, que eu fiz sobre elites mato-grossenses,
A média de participação de mulheres na Assembleia Legislativa de Mato Grosso era em torno de 2,6%. Um dado assustador. Mas o Paraná, comparado na época da mesma legislatura, ele chegava em torno de 3,5%. Então, é muito baixa, é tão pequena que chama atenção. E isso que até o momento eu só estou falando da representação da mulher na política de uma forma tão abstrata que eu nem falei quem é essa mulher mesmo, né? Porque essa mulher hipotética não existe. O que existe são várias mulheres, né? Mulheres que têm classes diferentes, mulheres marcadas também por um recorte étnico-racial, mulheres também que permeiam a questão da sexualidade, tudo isso tem que ser levado em conta. Quer dizer, quais são as mulheres efetivamente que estão nessas assembleias, né? Isso já é mais uma discussão importante que eu tenho certeza que a Edna vai poder abordar. Então, de modo geral, eu estou abordando, só para situar, não porque eu não considero a importância de pensar a questão da pouca participação da mulher com base nas relações de gênero, classe, raça e etnia. Mas, de modo geral, eu vou me referir às mulheres, porque mesmo num contingente mais amplo, a participação, mesmo sem esses recortes, ela é muito, muito pequena no Brasil. Mesmo se nós quiséssemos pensar a mulher branca, né? Ainda assim, a participação é muito, muito pequena e nos leva a nos preocupar. Em termos de recrutamento, quando nós falamos de por que essas mulheres participam pouco da política, né? Por exemplo, Irati, que é a cidade onde fica o campus que eu trabalho, nas 3 últimas eleições seguidas, não elegeu uma única mulher para a Câmara de Vereadores. E tem tido muitas candidatas, né? Em média, as eleições tem tido em torno de 40% dos candidatos são mulheres praticamente. Assusta, até ultrapassa o limite dos 30% em alguma das eleições. Mas nenhuma é eleita. Então, nos leva a pensar por que não são. E aí agora eu vou ser um pouco teórica. Há um referencial da ciência política que eu utilizo para trabalhar, em especial a partir dos trabalhos da Pippa Norris, que ela mostra que para entender o recrutamento é importante entender o que ela chama de estrutura de oportunidades. A estrutura de oportunidades, ela é marcada, na verdade, por, primeiro, o contexto institucional, que quer dizer o sistema partidário, o sistema eleitoral, também todas as regras internas dos partidos. Então, se você tem um sistema eleitoral, por exemplo, que contempla, e partidário, né, que contempla a existência de cotas para mulheres, em teoria, há uma maior possibilidade das mulheres participarem e aumentar a sua proporção. Todavia, isso é uma das questões que nós vamos questionar hoje, né, porque o Brasil é um caso que chama atenção, pois mesmo com as cotas, nós não temos conseguido um grande avanço. A questão é que a própria Pippa Norris vai nos mostrar que as cotas, elas têm meandros em que a sua aplicação pode atingir o objetivo ou não. Isso a gente vai falar um pouquinho. Então, de modo geral, o sistema eleitoral, por exemplo, se a eleição ela é majoritária ou se ela é proporcional, interfere na capacidade do sistema eleger mais mulheres. Os estudos têm apontado que quando se trata de um sistema proporcional, nós temos mais mulheres eleitas. Normalmente, num sistema majoritário, nós temos menos mulheres. Mas não é só isso também. Para além disso, implica também no modelo de possibilidade que essas mulheres têm de se apresentar ao eleitor. E isso está a partir isso implica em como o partido está organizado. O sistema eleitoral determina isso. Por exemplo, no caso de listas abertas como o Brasil, né, nós votamos no candidato ou na candidata. Esse personalismo leva em conta muitos aspectos de status social, por exemplo, da parte econômica, de tempo para pagamento de campanha, inclusive, para a pessoa ter visibilidade, ficar conhecida. E claro que todo o imaginário social, as representações do eleitor, ele é marcado, ele é permeado pelas representações que se tem a partir dessas relações gendrificadas entre homens e mulheres, no sentido das suas capacidades, mas também pelo recorte étnico-racial e de classe.
Então, essa forma de lista aberta, ela favorece que aqueles candidatos que já são muito conhecidos, que estão no topo da lista, que já ocuparam alguns mandatos, eles saiam em vantagem. Isso, de modo geral, inclusive agora com a última reforma política, dificulta muito para as mulheres, muitíssimo. Alguns países que conseguiram avanço nesse sentido são países que não apenas instituíram a cota para mulheres, mas aqui, nesse ajuste do contexto institucional, eles também adotam listas fechadas, onde o próprio partido, com a base, né, e ou a cúpula, dependendo da regra do partido, ele vai montar essa lista, mas em especial, essa lista ela é organizada a partir de vagas alternadas. Por exemplo, muitos países que têm conseguido um avanço têm feito essa proposta, principalmente países nórdicos, também, às vezes nem é uma questão de legislação nacional, às vezes é uma questão também de vagas voluntárias que o próprio partido propõe organizar a sua lista alternadamente. Porque pensem, se eu tenho uma lista fechada, o eleitor pode ser misto, ele vota no candidato e no partido. Mas num sistema fechado, você vota no partido e a partir dali, o quanto de cadeiras o partido arrecadar, ele vai distribuir nas vagas equivalentes. Se você colocar vagas alternadas, um homem, uma mulher, ou uma mulher, um homem, né, automaticamente será impossível que nós não tenhamos mais mulheres ocupando cadeiras. Então, essa é uma possibilidade que alguns países fizeram justamente por reconhecer um aspecto importante, que é o seguinte: mais mulheres na política muda a feição da política. Há estudos realizados, e agora que eu não vou falar todos os nomes, né? Por pesquisadores indianos, espanhóis, ingleses, de vários países diferentes que analisam de forma mais global e que têm salientado alguns aspectos. Por exemplo, ainda que o meu voto num candidato ou em uma candidata, eu não possa garantir o resultado dele, ou seja, eu não sei exatamente após a eleição, eu não posso garantir como ele irá realmente exercer, né, a governabilidade, mas parece ser uma tendência que os estudos estão mostrando